entenda, não é verdade? Tá bom? Que é isso, não tenho que desculpar, mas o que eu quero é o bem de vocês, tá? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula de hoje. Hoje nós temos, vamos lá, deixa eu recordar aqui. Nós estávamos falando sobre as apelações proferidas pelo Tribunal do Júri, correto? Nós falamos sobre o artigo, as nulidades lá a letra A do inciso 3º do artigo 593, quando você pode fundamentar o recurso de apelação em relação às nulidades posteriores à pronúncia. E aí nós falamos, de acordo com o artigo 571, inciso 5º, 571, inciso 8º, que a lei indica quais os momentos que eu tenho para arguir as nulidades. Isso quando falamos nulidades relativas, porque as nulidades absolutas, ao meu ver, elas podem ser alegadas em quaisquer graus de jurisdição, então ela não se convalesce, ela é absoluta. Mas as relativas, né, com base no artigo 563, que não será declarada nulidade nenhum ato processual que não causar prejuízo às partes, acusação e defesa, então essa sim faz-se necessário que você faça a impugnação nos momentos que a lei determine sob pena de preclusão. Se não for aceita a sua nulidade, você alega a mesma em preliminar do seu recurso de apelação, com fundamento na letra A. Tudo bem? Então nós podemos passar agora para o estudo. Quem tiver pergunta pode fazer. Nós podemos passar pelo inciso 3º do artigo 593, letra B. Né? Esse é um importante também, e aí vocês vão acompanhando aí, me corrigem, talvez, toda vez que o juiz julgar contrário ao texto expresso em lei ou a fundamentação dos jurados. Pois não, mas pode perguntar. Não, mas eu não comentei essas hipóteses de cabimento da apelação. Nós vamos falar, 598 fala do prazo da cena de acusação, que nós vamos voltar a falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu volto a falar tudo sobre prazo. E aí nós vamos falar de interposição, tá bom? Então, a letra B, ela diz que cabe apelação proferida pelo tribunal do júri, toda vez que houver uma decisão do tribunal proferida pelo juiz togado, né, que quem profere a decisão é o juiz togado. Agora, a decisão dele não pode ser contrária ao texto expresso em lei e ela também deve corresponder à vontade dos jurados. Se os jurados quisem desclassificar o crime de homicídio, tentativa de homicídio doloso para lesão corporal de natureza leve, a sentença do juiz vai ter que ser de acordo com a decisão dos jurados, que desclassificou de lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio por lesão para lesão corporal de natureza leve. A sentença dele deve corresponder a esta vontade. Se isso não, se assim não acontecer, né, você vai apelar com fundamento no inciso 3º do artigo 593, tá certo? E também nós temos apelação toda vez que houver erro ou injustiça. E a letra C, erro ou injustiça na decisão. Então, quando fala em erro, nós estamos falando aqui de erro improcedendo na primeira parte, como na outra parte, quando ele julga contrário ao texto expresso em lei. Né? Vamos imaginar que aquele fato ele coloca um agravante que não está previsto em lei. Então você vai apelar com esse fundamento. Agora, a letra C é quando há erro ou injustiça na decisão. Ocorrerá o erro toda vez que o juiz
praticar um erro improcedente. Ele erra no procedimento. Por exemplo, ele erra na aplicação do artigo 68 do Código Penal, que trata da dosimetria da pena. Ora, se ele errou, qual o recurso cabível? É a apelação. Ah, mas eu não posso entrar com os embargos. Embargos não é para modificar. Embargos é para aclarar, é corrigir, sanar obscuridade, contradição, omissão, né? Se de repente você verificar que foi um erro material, não precisa nenhum dos embargos, por simples petição, ou o próprio juiz de ofício poderá fazer essa correção. Caso contrário, somente através da apelação você irá conseguir modificar aquele julgado, tá? Toda vez que houver erro ou injustiça na aplicação da pena. Injustiça estaria no que se refere aí o erro injudicando, né? Quando o juiz erra no exercício da jurisdição, né? Vamos imaginar que ele, de acordo com a doutrina majoritária, primário sem antecedentes, uma só qualificadora, pena mínima, e o juiz dá a pena máxima. Então, nesse caso, nós podemos apelar com esse fundamento, que houve uma injustiça no que se refere àquela sentença proferida em sede do tribunal do júri. Tá certo? Depois já fiquem com o código preparado aí, que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura para mim, tá bom? E por último, presta atenção, essa é a mais interessante que tem, né? Porque nessas que nós falamos até agora, o fundamento no inciso 3º, letra A, se o juiz reconhecer a nulidade, ele vai anular o julgamento e anular o processo daquela parte onde ocorreu a nulidade. Os atos que não foram atingidos pela nulidade, eles consideram-se válidos e o processo continua daquela nulidade para frente. Tudo bem, resolveu o problema. Agora, será refeito o júri. Ocorrerá um novo júri com novos jurados, tá? Porque a nulidade foi posterior à decisão de pronúncia. Agora, nos demais que nós falamos até agora, na letra B, por exemplo, não há que se falar em novo júri. Erro ou decisão contrária ao texto expresso em lei ou à vontade dos jurados. Então o tribunal vai corrigir, ele vai adequar aquela decisão respeitando o que decidiu o jurado, ou consertando aquela decisão que está contrária ao texto expresso em lei. Então ele não vai ter novo julgamento, o tribunal vai corrigir. Como também deverá ser corrigido quando houver erro ou injustiça, certo? Nesse caso, o tribunal poderá fazer ele mesmo a própria correção, tá? E o outro recurso, que esse é o mais utilizado também, que não é necessariamente você vai usar um argumento só. Pode ser que tenha alguma nulidade posterior à pronúncia, você apela com fundamento na letra A. Pode ser que a decisão tenha sido injusta, você apela com fundamento na letra C. E você entender também que a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos. Essa é a letra D do artigo 593, inciso 3º. Tão é importante esse dispositivo. Pois não, Isabela? Qual? Do qual? Ah, sim. Sim, nós vamos falar. Vou exemplificar para vocês. A decisão dos jurados, eles podem decidir conforme eles bem entender, não é? A decisão deles não precisam ser fundamentadas. Basta que no terceiro quesito
Um quesito é da autoria, da materialidade, da autoria, e depois o terceiro quesito depois da reforma, é lógico, 2008, 2005, a pergunta que se faz ao jurado é o seguinte: o jurado absolve? O jurado pode absolver por qualquer fundamento. Ele não precisa dizer as razões. Ele só diz sim ou não. Se por maioria ele afirmar que sim, o réu está absolvido. Ah, mas tem a prova da autoria e da materialidade. Não interessa. A decisão do jurado foi absolvição. Certo? E ele não precisa dizer o fundamento que ele está absolvendo. Por maioria, 4 votos disseram que o jurado absolve, 3 votos disseram que o jurado condena. Ou abre a maioria, né? 4 votos absolveu, não abre mais. Para não identificar. Né? Então não abre mais, não continua abrindo os votos. Deu 4 votos, sim, absolve, acabou o julgamento. O réu está absolvido da imputação. Mas aí vamos exemplificar. Vamos imaginar que tem lá 10 testemunhas no processo que presenciaram o réu atirando na vítima pelas costas. Tá? E aí, quando foi para a votação, o júri, por uma das teses alegadas pela defesa, legítima defesa, sei lá qual é o que a defesa tem alegado, o júri reconhece a argumentação e, sem fundamentar, por 4 votos, absolve o réu da imputação de homicídio qualificado. O júri pode fazer isso? A princípio, sim, porque o júri é soberano. Ele pode decidir da forma que ele bem entender. Só que também ele não pode fugir da realidade do processo. Tá? Porque senão a decisão dele seria manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, 10 testemunhas presenciaram, testemunhas idôneas, presenciaram ele matando, a traição, a tiro pelas costas, por motivo de vingança. O júri fala, não, nós ficamos com dó dele, nós absolvemos. É lógico que o júri não vai fundamentar, estou só exemplificando, no intelectual do jurado. Eles pensaram, não, estamos com dó dele, tem família, vamos absolver ele. Tudo bem, está absolvido. E a sentença absolutória não tem efeito suspensivo, será colocado em liberdade. O promotor pode recorrer com fundamento na letra D, dizendo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? É lógico que sim. Então o promotor vai recorrer. E nesse exemplo que eu dei, chegando lá no tribunal, o que o tribunal vai fazer? Vocês acham que o tribunal vai dar provimento ou negar provimento ao recurso do promotor? Fica evidente aí que, nesse caso, o tribunal vai dar provimento ao recurso do promotor e vai anular o júri, porque a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Da mesma forma, poderia ter sido a defesa. Né? 10 testemunhas reconheceram que o réu agiu em legítima defesa, ou seja, ele atirou para não ser morto. Né? O juiz não reconheceu naquela primeira fase. E o tribunal do júri condena o réu em homicídio qualificado. 10 testemunhas falando que realmente, testemunhas idôneas, que ele atirou para não morrer, que presenciaram a situação, que o sujeito partiu para cima dele com o machado, ele deu um único tiro. Ora, a defesa pode recorrer com fundamento na letra D, que a decisão do júri que o condenou, ela é manifestamente contrária à prova dos autos? Logicamente, né? O que nós não podemos ficar em dúvida é o seguinte: por que o legislador fala manifesto? Porque esta decisão contrária à prova deve ser manifesta. Não é o júri escolher uma das teses que lhe foram apresentadas. O promotor apresentou uma tese, a defesa outra, o júri escolhe uma. Não tem problema nenhum, o júri está correto.
Agora, quando há uma manifesta, por isso que eu disse para vocês, olha o absurdo, 10 testemunhas. Agora, uma testemunha diz que ele agiu em legítima defesa. A outra fala que não, que estava presente também, não agiu, que ele agiu por motivo de vingança, e a outra sustenta que foi legítima defesa. Olha, o júri pode escolher uma das teses. E ele não estará decidindo de forma contrária à prova dos autos. Então não caberia o recurso com esta argumentação, com fundamento na letra D do Código de Processo Penal. Essa contradição deve ser necessariamente manifesta, ou seja, é clara a violação da prova do processo. O júri decidiu na contramão do processo, seja favorável ao réu, seja desfavorável ao réu. Tanto o Ministério Público pode apelar com esse fundamento, quanto a defesa pode apelar com esse fundamento. Agora, um detalhe especial que deve ser, não pode ser esquecido por vocês, é o seguinte, que esse fundamento na letra D, presta atenção, ele só pode ser usado uma única vez, seja para a defesa, seja pela acusação. Olha que interessante. Presta atenção. Então, no primeiro exemplo, o promotor recorreu porque 10 testemunhas presenciaram o sujeito atirando pelas costas na vítima, motivo por ciúme, motivo torpe, e atirou pelas costas da vítima. 10 testemunhas. O júri absolveu. Aí o que o tribunal fez? Anulou o júri e determinou que o réu fosse submetido o quê? A novo julgamento. A novo julgamento. Nesse novo julgamento são novos jurados. São novos jurados. Tá? E aí, o que aconteceu? Foi o mesmo resultado. A maioria dos jurados decidiram absolver o réu. A pergunta é: o promotor pode recorrer? Pode, desde que seja com fundamento na letra A, B, C. A letra D, ele está impossibilitado de recorrer novamente com a letra D. E se no segundo julgamento eles decidiram contrário à prova dos autos, prejudicando a defesa, condenando o réu, a defesa pode recorrer utilizando o fundamento na letra D, que a decisão foi manifestamente contra a prova dos autos, no segundo julgamento? Não. Não. Não, tem o segundo julgamento, a defesa poderá recorrer, desde que não seja com fundamento na letra D. A letra D é... Como? Desculpa. Sim. Se o tribunal anular o recurso o júri 5 vezes, você pode novamente apelar com fundamento na letra A, B, C e D. Aliás, A, B e C. A letra D é uma vez só. Seja utilizada pelo Ministério Público, seja utilizada pela defesa. É uma única vez. Você não pode utilizar esse recurso com fundamento na letra D por 2 vezes. Ainda que tenha acusação que tenha recorrido, depois a defesa não pode mais utilizar a letra D. Se foi a defesa que recorreu com fundamento na letra D, o Ministério Público não pode mais utilizar o fundamento na letra D. Tá certo? Então, quem pode ler para a gente aí o artigo 593, parágrafo 1º, só lê os parágrafos 1º até o 3º, só para a gente confirmar aquilo que nós acabamos de passar para vocês, por gentileza. Não, lê direto, por gentileza, o parágrafo 1º do artigo 593. Por favor. 593. Não é para... Oi.
Não tem um parágrafo primeiro do artigo 593, parágrafo primeiro, segundo e terceiro. Pode fazer, pode fazer. Tá bom. Certo, então, ó, naquilo que eu expliquei com fundamento lá na letra B, o tribunal não vai anular o júri, ele vai corrigir aquele erro, tá certo? Isso autoriza aí o parágrafo 1º do artigo 593. Parágrafo 2º. Certo? Então, olha, o tribunal ele não vai anular, ele vai retificar, ele vai arrumar aquilo que está de errado naquele processo, ele vai consertar aquilo que está incorreto naquele processo, no que se refere à sentença que foi proferida. Então, com fundamento no inciso 93, 593, inciso 3º, letra C, esta é a providência que o tribunal vai fazer. Ele vai corrigir, ele vai acertar, ele não vai mudar, tá? A única questão dessa injustiça, eu vou explicar esse detalhe para vocês, tem uma parte da jurisprudência que fala assim, vamos imaginar que o tribunal, nesse aspecto, ele pode retirar uma qualificadora. O sujeito foi condenado em homicídio qualificado, aí chega com esse recurso com fundamento na letra C e fala que houve uma injustiça, que foi um homicídio simples. Então o tribunal irá tirar as qualificadoras. Há uma discussão doutrinária prevalecendo aí o posicionamento do STF nesse sentido, que não é possível tirar essa qualificadora, porque a qualificadora faz parte do mérito, e quem julga o mérito do recurso é o conselho de sentença formado por 7 jurados. A decisão proferida por eles, ela é soberana, motivo pelo qual não cabe o tribunal adentrar nesse mérito e excluir uma qualificadora, ainda que ela seja manifestamente improcedente lá e tenha sido condenado o réu por aquela qualificadora. Tá? O tribunal não poderá fazer isso. O máximo que ele pode fazer é o quê? Anula o julgamento e determina que o réu seja submetido a novo julgamento. Ele não pode falar de homicídio qualificado, ele profere lá, arruma a sentença e deixa uma condenação de homicídio simples, decortando essas qualificadoras em sede de recurso de apelação, de forma alguma, porque ele estaria adentrando na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, que é uma garantia constitucional. Isso não pode acontecer, certo? E o último inciso, que diz o parágrafo 3º, tá sem som o microfone. Certo? Tudo bem? Olha, então o que nós temos que pensar? Ah, mas então só pode anular o júri uma única vez? Essa é uma pergunta. Depende. Se for com fundamento na letra D, sim, uma única vez. Agora, se for com fundamento na letra A, fez um júri, ocorreu uma nulidade. Segundo júri, ocorreu a nulidade, você recorreu com fundamento na letra A. Nulidade, o tribunal anulou. Terceiro júri, outra nulidade com fundamento na letra A, o tribunal anulou de novo. Então não existe quantas vezes o sujeito pode ser julgado pelo tribunal do júri. Depende. Se ocorrer nulidade posterior à pronúncia e o juiz não acatar essa nulidade e quiser enfrentar e realizar o júri, na sua preliminar de recurso de apelação, com fundamento na letra A do artigo 593, o tribunal pode dar provimento e mandar anular o júri.
e o réu ser submetido novamente ao júri popular. Pode ocorrer a comunicabilidade dos jurados é causa de dissolver o conselho de sentença. Se o juiz assim não fizer, você consigna em ata, o tribunal vai anular o júri. O juiz cerceou o direito do advogado em falar no tempo que a lei prevê. É uma causa de nulidade do júri. O promotor utilizou argumentos de autoridade sobre algemas, sobre o réu estar algemado, né? Que ele é perigoso pela sociedade, por isso que ele está ali algemado. Isso é argumento de autoridade. O juiz deve caçar a palavra do promotor, se assim o fizer. O juiz não faz isso, você consigna em ata. O tribunal vai anular o júri. No quarto julgamento, o promotor usa o argumento da pronúncia. Ele fica lendo a pronúncia, tá aqui, o juiz falou que tem materialidade, tem indícios de autoria, que foi ele o autor. Não pode. Ele não pode fazer referência à pronúncia e nem o acórdão confirmatório da pronúncia. Isso é argumento de autoridade que é vedado pela reforma do Código de Processo Penal, porque isso pode influenciar na decisão dos jurados. Por isso que nem a defesa e nem a acusação pode utilizar. Aí naquele quarto julgamento o promotor utiliza, a juíza não caça a palavra, você manda constar em ata. O tribunal vai anular novamente o júri. Vocês entenderam? Então, com fundamento na letra A, o tribunal pode anular quantas vezes quiser, que encontrar nulidade no processo. Agora, com fundamento na letra D, não. Fundamento na letra D é uma única vez. Só admite uma única vez. Mas quem utilizou foi o promotor. Agora, no segundo julgamento, quem vai recorrer é a defesa. Então, ela vai recorrer com fundamento na letra D. Pode? Não. O 593, parágrafo 3º, é claro. Essa argumentação, seja utilizada pela defesa, seja utilizada pelo promotor, ela pode, uma única vez, ser utilizada. Sim, as duas partes estão contempladas nessa determinação que uma única vez pode ser utilizada. Pois não, Pamela? De forma nenhuma. O júri, porque, quem é o juiz natural para julgar os crimes contra a vida, dolosos, tentados ou consumados? Primeira fase, vara do júri. É o juiz que faz aquela admissibilidade, lembra? Pronuncia, impronuncia, desclassifica, absolve sumariamente. Se ele pronunciar o réu, ele manda para a segunda fase. Na segunda fase, quem é o juiz natural para julgar o processo? É o tribunal do júri. Quem é o tribunal do júri? Formado pelo conselho de sentença, pelos 7 jurados. É eles que vão resolver a questão. É eles que vão decidir se o réu é inocente, se desclassifica, se reconhece o privilégio, se tira uma qualificadora. E o juiz, quando o juiz togado, quando vai proferir a sentença, ele ficará adstrito àquilo que o jurado decidiu. Por isso que tudo lá na votação, na sala secreta, conforme o júri vai decidindo, vai se anotando. Por maioria de votos, o júri reconheceu uma qualificadora. Vamos votar a segunda qualificadora. Por maioria de votos, o júri reconheceu a segunda qualificadora. Com base nisso tudo que o júri decidiu lá na sala secreta, o juiz vai fazer a dosimetria da pena, obedecendo o critério trifásico e proferindo a sentença em audiência. Tá bom? Se ele desrespeitar a vontade, seja o promotor, né, se ele for desfavorável, se ele for sucumbente, ou a defesa, poderá promover o recurso de apelação com esse fundamento. Tá? E nós já falamos que o promotor pode até apelar em favor do réu, porque ele é promotor de justiça. Antes de parte, ele é o fiscal da lei. Ele pode apelar em favor do réu. Tudo bem? Pois nada, pois não. Não, o princípio da soberania do júri, ele é o norte do tribunal do júri, ele é soberano. A letra D. Sim, não, porque esse argumento, se você for utilizar, não teria fim.
As partes poderiam recorrer com essa argumentação por várias vezes. Então, não. Essa decisão prova manifestamente contrária só pode ser utilizada uma única vez. Ponto final. Letra D. Tá bom? Então vamos lá. Vamos passar então agora, já que nós estudamos os fundamentos da apelação proferida pelo Tribunal do Júri, que são esses 4 fundamentos. Falei que é uma apelação de forma vinculada, né? Você só pode recorrer com esses fundamentos, você não pode inventar um outro fundamento. São esses que a lei determina no artigo 593, inciso 3º, letra A, B, C e D. Tá? Apelação de forma vinculada. Tá bom? Mas vamos falar agora do prazo da apelação. Então, o prazo da apelação, ele é de 5 dias para você interpor o recurso de apelação. 5 dias. Este prazo, ele é 798 do Código de Processo Penal. Ele é fatal, caput. Ele é fatal, ele é peremptório. Domingo, feriado, não interrompe esse prazo, a contagem do prazo. Não é igual no processo civil que conta dias úteis. Aqui são dias corridos, 5 dias, tá? E sempre esse prazo vai ser considerado a título de apelação da última intimação. Vamos imaginar que eu fui intimado da sentença condenatória pelo Diário Oficial hoje. Foi disponibilizado hoje, considera-se publicado amanhã, que dia que é amanhã? Quinta, meu prazo começa na sexta. Então eu tenho sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eu tenho até terça-feira para interpor o recurso de apelação. Agora vamos imaginar que o réu vai ser intimado só na segunda-feira da semana que vem. Aí exclui o dia que ele foi intimado, começa na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele tem até a segunda-feira da outra semana para interpor. Então, na apelação, nós temos 2 prazos. Tem um prazo para o advogado e um prazo para o condenado. E conta esse prazo sempre da última intimação. Vamos imaginar que o réu foi intimado semana passada. Tá? Na quinta-feira da outra semana ainda. Semana passada ele tinha que interpor o recurso. Falou, não interpôs o recurso. Não falou que ele queria recorrer. Então, para ele, acabou o prazo. Mas eu fui intimado só hoje da sentença pela imprensa. Porque o defensor público, o Ministério Público, é intimação pessoal. Mas o advogado constituído é intimação à imprensa. Saiu publicada a sentença na imprensa hoje. Disponibilizada à imprensa do Diário Oficial. Então, considera-se publicado amanhã, quinta-feira, meu prazo começa na sexta. Aí conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Meu prazo vence na terça. Tá? Então, conta sempre da última intimação. Seja o advogado, seja a intimação do réu. Ele tem 5 dias. E esse prazo é peremptório. Se você não recorrer, perdeu o prazo. Eu posso até não recorrer aqui. Só que o réu nem foi intimado da sentença. Eu posso ficar tranquilo? Posso. Porque quando ele foi intimado da sentença, ele foi intimado lá na cadeia pelo oficial de justiça, numa quarta-feira. O prazo dele de 5 dias começa a contar na quinta-feira. Basta ele falar que quer recorrer, que está interpondo o recurso de apelação, que já está garantido. Eu vou ser intimado a apresentar as razões de apelação. Olha que interessante. Conta sempre da última intimação. Seja do réu, seja do réu, depois nós vamos fazer as leituras. Seja do réu, seja do advogado. Certo? Então, esse prazo ele é contado conforme o artigo 798 e 798, parágrafo 1º. Exclui-se o dia inicial do cômputo do prazo. Então, gente, esse é o prazo assim. Se você perder o prazo, o que vai acontecer? Pensa bem. O que vai acontecer? Você tem uma sentença condenatória. Você perde o prazo para apelar. O que vai acontecer? O cartório vai certificar. Certifico que na data de tal ocorreu o trânsito em julgado para a defesa. Acabou. Acabou. Se o promotor também não recorre, transitou em julgado. Se você foi condenado à pena de prisão, o juiz vai determinar o quê? Espeça-se mandado de prisão
tendo em vista a certidão de trânsito julgado às folhas tais dos autos certificados pelo cartório. Olha que importância. Então, esse prazo, ele é fatal. Ah, mas e as razões e contrarrazões? Nós vamos falar daqui a pouco. Primeiro nós estamos falando da interposição. Ah, mas eu não posso fazer tudo junto? Ao invés de eu esperar ser intimado para apresentar as razões, eu não posso fazer tudo junto? Posso. Eu posso fazer tudo junto. Como é no processo civil. Faz tudo junto. Tá? Como é no juizado especial. A apelação do juizado especial está prevista tanto no artigo 82, caput da Lei 9.099 de 95, e o artigo 76 também da lei que trata das possibilidades do recurso de apelação. Tanto sentença condenatória ou sentença homologatória de transação penal, cabe apelação com fundamento na lei do juizado especial. Só que lá o prazo é de 10 dias. O prazo ele é processual, aplica o 798, parágrafo 1º normalmente, mas ele é de 10 dias. E lá não tem a possibilidade de você interpor e depois juntar razões. Se você interpõe e espera o juiz te intimar para apresentar as razões, de forma alguma. Você tem que interpor juntamente com as razões. É igual no processo civil, o juizado especial. E o prazo é de 10 dias. Tá? E tem o prazo também para o assistente de acusação. Tá? Para o assistente de acusação. Que esse prazo, aí nós já discutimos sobre isso, tanto o STJ como a doutrina discutem essa questão. Para o STJ, 598, parágrafo único do Código de Processo Penal, diz que naquela hipótese da possibilidade de, quando o Ministério Público não oferece apelação no prazo legal de ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal poderá interpor a apelação supletiva. Estão lembrados? Essa apelação supletiva, de acordo com o parágrafo do artigo 598, diz que ela deve ser interposta no prazo de 15 dias. Tá? Mas o próprio STJ sustenta o seguinte: olha, a lei não diz que são 5 dias ou 15, ela não faz diferenciação se o assistente está habilitado ou não. A lei falou em 15 dias para o ofendido ou seu representante legal, através do assistente de acusação, interpor o recurso de apelação. Mas o Supremo Tribunal Federal já teve decisão até do ministro Celso de Mello, mas é vencido esse entendimento, que se o assistente de acusação já está habilitado no processo, se ele já vem recebendo as intimações do processo, conforme determina, salvo engano, o artigo 391, ele tem que ser intimado de todos os atos do processo. Desde o recebimento da denúncia, é possível você habilitar como assistente de acusação e acompanhar todo o processo e ser intimado de todos os atos do processo. Bom, se você já estava no processo, qual o motivo para que você tenha, na qualidade de assistente de acusação, prazos diferenciados para você apelar, a apelação supletiva? Não seria justo, né? Não teria aí uma paridade de armas, já que a defesa tem 5 dias, o Ministério Público tem 5 dias, e o assistente de acusação, que já estava no processo, ele terá 15 dias. Qual o motivo? Agora, é diferente você pensar, porque o assistente de acusação não é obrigatório no processo. Ele é parte contingente do processo. Ele pode existir ou não existir, a depender da vontade do ofendido, ou no caso de homicídio, dos familiares do ofendido, o CAD. Ingressar ou não no processo como assistente. Então, se ele não está ingressado no processo como assistente, aí justificaria um prazo mais longo de 15 dias, não é? Para ele se acessar aos autos, porque ele é admitido sem efeito suspensivo. Não, ele é admitido no exato momento que o processo se encontra. Não vai voltar para repetir nenhum ato por ausência dele. A não ser que ele não foi intimado e foi realizado o ato. Aí esse ato é declarado nulo.
porque ele teria que ser obrigatoriamente intimado, porque ele já estava habilitado no processo. Agora, se ele não estava habilitado no processo, o promotor não apresentou denúncia, justificaria ele ter um prazo maior de 15 dias para apresentar o apelo, né? Que ele teria maior tempo para conhecer o processo. Então, a doutrina diverge nesse aspecto também. Prevalecendo o entendimento, assistente habilitado, 5 dias. Assistente de acusação não habilitado, 15 dias para propor o recurso de apelação. STJ, habilitado ou não é 15 dias, porque a lei não faz diferenciação. Né? Ada Pellegrini Grinove, Antônio Scaranzi Fernando e Antônio Magalhães entende que será o prazo sempre de 15 dias, porque a lei não fez diferenciação se o assistente está habilitado ou se não está habilitado. Já Vicente Greco Filho, Mirabete, Tourinho, posicionamento do Fernando Capês também nesse sentido, Bom Genó nesse sentido, que ele estando habilitado, o prazo será de 5 dias e não 15 dias. Para evitar qualquer prejuízo, né? Entrando no prazo de 5 dias, você não terá prejuízo nunca, na verdade, na qualidade de assistente de acusação. Tudo bem, então? Então tá, então falamos da interposição. Agora vamos falar da regularidade. Lembra daquele pressuposto processual que nós estudamos na teoria geral do processo? Teoria geral dos recursos, aliás, desculpa. Regularidade. Como que eu posso interpor o processo, a apelação? 2 formas. Eu posso fazê-lo oralmente? Posso. Estou numa audiência, o juiz dá uma sentença condenatória, ele diz, sai intimado as partes da sentença, conforme acontece lá no tribunal do júri. Eu faço, excelência, pela ordem, eu estou interpondo o recurso de apelação com fundamento no artigo 593, letra A e D do Código de Processo Penal, que é fundamentação vinculada. Né? Aqui eu não preciso falar se ela é plena ou total, eu estou indicando o fundamento. 593, letra A e D. Tá? Eu já delimitei o apelo, o meu apelo é esse. Então o juiz mandará constar na ata, ou seja, você pode interpor verbalmente, que será reduzida a termo na ata de julgamento, tá certo? Ou você pode interpor apelação por petição, né? Por petição. Eu recebi a intimação hoje aqui de uma sentença. Vou fazer uma apelação aqui, processo digital, já vou protocolar. Então, eu estou apelando por petição, por escrito. Ou eu posso fazer uma apelação por petição e mandá-la por fax, Lei 9.899. Tem tribunal, por exemplo, Tribunal de Minas tem convênio com o Correio. Eu posso chegar lá no Correio com 2 vias, falar, estou fazendo uma apelação de um processo que tramita na comarca de Uberaba, estou aqui protocolando a interposição do recurso de apelação. Você vai pagar as custas, o Correio vai carimbar a sua via e você garantiu o prazo, como se estivesse lá no protocolo do Fórum de Uberaba, promovendo a apelação, porque o Tribunal de Justiça tem convênio com o Correio. Você entendeu? Mas você não pode fazer isso em São Paulo. São Paulo você tem que fazer pelo protocolo integrado. Ou hoje, se for o processo for eletrônico, você faz de forma eletrônica em qualquer cidade do estado. Pois não, Isabel? Aí vamos lá, aí vamos falar direitinho. Primeiro nós estamos falando da interposição, depois nós vamos falar das razões. Então primeiro você interpõe o recurso. Mas eu posso fazer tudo junto? Pode, mas aqui nós estamos explicando separadamente, que é o comum que a gente faz. Por quê? Talvez você não tenha o tempo suficiente, então você interpõe, depois você vai ser intimado para apresentar as contrarrazões. Tudo bem, se foi em audiência, se o processo estiver regularizado, você fala assim para o juiz do júri, excelência, ele dá a sentença. Estou interpondo recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra A e D do Código de Processo Penal. Ele despacha. Tendo em vista o recurso interposto pela defesa, receba o recurso, sai a defesa intimada que ela tem um prazo de 8 dias para apresentar as ações de recurso. E aí? Aí não conta aquele dia, começa a contar no outro.
Mas isso às vezes não acontece porque o processo não está regularizado, não foi juntado. Mesmo processo digital, ele tem que ser regularizado com aquelas atas que foram formuladas, tudo colocado no processo digital. Às vezes, por isso que às vezes você não sai intimado. Mas se você sair intimado, você já sai intimado dizendo que você tem 8 dias para apresentar as razões de recurso. Tá certo? Se você não sai intimado, você aguarda tranquilamente no seu escritório que você vai receber uma intimação para apresentar as razões de apelação. Tudo bem? Falamos então da interposição, exceto no juizado especial, que não tem esta possibilidade. Quando fala juizado especial apelação, vocês pensam processo civil. Tem que fazer tudo junto no prazo de 10 dias. Tudo junto, interposição com razões. E protocolar lá no prazo de 10 dias. Não tem a possibilidade de você interpor e depois arrazoar o seu recurso de apelação. Não tem essa possibilidade. É tudo junto. Certo? Tudo bem? Agora, você pode, olha que interessante, e eu utilizo muito às vezes essa hipótese. A lei autoriza recurso de apelação, não tem juízo de retratação, eu já deixei bem claro isso para vocês. O juiz não manifesta sobre retratação, porque não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Ele deu a decisão, ele só pode alterá-la para sanar vícios de erros materiais, inexatidões, né? Ele pode fazê-lo de ofício ou mediante requerimento das partes, ou até mesmo através dos embargos declaratórios, ele pode corrigir essas imperfeições, esses erros materiais. Mas, caso contrário, ele não pode mais modificar a sua decisão. Com a sentença, ele esgota a sua atuação jurisdicional. Ele sai da relação jurídica e, se tiver recurso, entra o tribunal na relação jurídica entre autor e réu. Tá certo? Bom, mas o que eu posso fazer durante a interposição? Eu posso interpor o recurso de apelação e dizer para o juiz que eu quero apresentar as minhas razões recursais na instância superior. Eu posso fazer isso. Quer ver, eu posso na audiência falar: excelência, estou interpondo um recurso com fundamento no artigo de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra A e D do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Ou seja, eu irei apresentar as minhas razões recursais em segunda instância. É possível. Aí o que acontece? Quando o juiz manda o processo para o tribunal, sem razões, chegando lá no tribunal sai uma publicação. Intime-se a defesa para apresentar as razões de recurso de apelação. Ou, depois sai outra publicação. Intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões. E esse Ministério Público não é a Procuradoria lá que vai apresentar as razões, é o promotor natural, é o promotor aqui da comarca que vai apresentar as contrarrazões. Tá? Não é a Procuradoria que apresenta, é o juiz, é o promotor natural, é o promotor que atuou lá em primeiro grau. Quem pode ler o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal? Pode fazer a leitura. Tá vendo? Então eu posso requerer desta faculdade. Mas por que eu faria isso? Estou cheio de serviço aqui, eu vou ganhar mais tempo. Eu mando para o tribunal, falo que eu vou apresentar as razões no tribunal, espero o tribunal me intimar para apresentar as razões. E ponto final. Eu posso fazer dessa faculdade. Eu acredito que numa reforma do Código de Processo Penal isso vai desaparecer. Mas por enquanto está aí, está em vigência e pode ser utilizado. Tá certo? E só uma questão do prazo que eu não falei para vocês. Quando o assistente de acusação já está habilitado e o promotor apela, né, o assistente de acusação
terá o prazo de 3 dias para apresentar as razões de apelação, depois das razões do promotor. E se for na ação penal privada subsidiária da pública, o querelante apela, o promotor terá o prazo de 3 dias para apresentar as contrarrazões. E a parte que interpôs a apelação, ela terá o prazo de 8 dias. Então não é 5 mais 8, 13. Eu vou ser intimado para apresentar as razões no prazo de 8 dias. O que pode acontecer é igual eu falei, estou no júri, o juiz fala o seguinte, interpõe a apelação, o juiz fala, doutor, o senhor está intimado para apresentar as razões no prazo de 8 dias. Então exclui o dia da audiência, contra o outro dia, ou seja, eu terei aí 8 dias para apresentar as razões de apelação, tá? Agora, normalmente isso não ocorre, o processo tem que ser regularizado, aí você espera o cartório te intimar dizendo que você tem 8 dias. E a parte contrária, ela terá 8 dias também para apresentar as contrarrazões de recurso. Contrarrazões de recurso, certo? Outro detalhe interessante, aí nós vamos ver, que diz o artigo 601 do Código de Processo Penal. Quem pode ler, por favor? 601. Pois não. Tá, então nós verificamos que esse artigo 601, quando fala que deve subir com as razões ou sem elas, eu já expliquei isso para vocês. Essa parte não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88, porque viola a garantia constitucional da ampla defesa. Lembram daquela história? O prazo de 5 dias para interpor, ele é fatal, ele é peremptório. Agora, o prazo de 8 dias para apresentar as razões, se você não apresentar no prazo legal, é mera irregularidade. Por quê? O juiz não pode mandar a apelação sem as razões e contrarrazões de apelação. Então, o que acontece? Se o advogado não apresenta as razões, o juiz dá 8 dias para a defesa apresentar as razões, o advogado não apresenta. O que o juiz vai fazer? Ele pode multar o advogado e vai mandar intimar o réu para constituir novo advogado, tendo em vista que não foi apresentado as razões de apelação, sob pena de ser nomeado um advogado dativo. Essa será a decisão do juiz. Mas o que ele não pode é enviar o processo para o tribunal sem as razões. Isso não é possível, porque ofende a garantia constitucional da ampla defesa. Pois não, André? Não é nem da interposição, é para apresentar as razões. O promotor tem 8 dias e o assistente de acusação terá 3 dias. Por quê? Talvez as razões do promotor não estejam completas. Então, o assistente de acusação pode apresentar as razões de apelo também no prazo de 3 dias. Certo? E se for na ação penal privada subsidiária da pública, quem é o titular da ação penal pública é o querelante, não é? Ele tem o prazo de 8 dias para apresentar as razões. E aí o Ministério Público terá o prazo de 3 dias também para complementar, apresentando as suas razões recursais. Tá? Quem pode ler o artigo 600, parágrafo 2º? Isso é complicado, porque às vezes tem processo, presta atenção, tem processo que tem 6 réus, por exemplo. Não, tem processo que não foi desmembrado, tem processo que eu atuei que tinha 17. Então imagine essas pessoas que o advogado não apresenta, tem que intimar, manda carta precatória para intimar o réu para constituir outro advogado, ele não arruma outro advogado, tem que mandar para a defensoria, né? Então,
Nesses casos, o que o juiz pode fazer? Não, esses que já apelaram aqui têm razões contra as razões, forma-se o traslado, ou seja, tira cópia de todo o processo ali, das peças principais do processo, e manda essa apelação para o tribunal. E deixa os outros aqui que ainda não estão em fase ou em fase de julgamento, ou não regularizaram o processo apresentando as razões e contra-razões. Isso pode acontecer também. Tá certo? E o inciso terceiro, para a gente finalizar o artigo 600. 600, parágrafo terceiro. É. Tá? Então, não é essa questão igual tem no processo civil, né? Que tem possibilidades de prazos diferenciados. Aqui não. Se tiver